Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de setembro de 2025, vamos fazer nossa oração da manhã baseada no livro de Josué, capítulo 7. Vamos ler o versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Cami, filho de Zade, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos ler também o versículo 11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui diz que os filhos de Israel perderam a batalha, foram confundidos e envergonhados, porque havia um anátema no meio deles. Havia um falso. Havia alguém que se desviou da presença de Deus e levou todo o povo à ruína, à derrota. A palavra do Senhor diz que Deus, por intermédio do ministério de Josué, Deus deu muitas vitórias ao povo, lembrando que Deus levantou Josué após a morte de Moisés para levar o povo até a terra prometida. Josué andava com Moisés, mas após a morte de Moisés, Deus o levantou para dar continuidade no seu projeto de levar o povo até a terra boa que mana leite e mel, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E Josué era um homem valente, forte e corajoso. Deus deu muitas vitórias por intermédio do ministério de Josué. Mas naquele dia particular, eles perderam a guerra. Eles foram envergonhados, foram destruídos pelos seus inimigos. E Deus explicou o motivo, porque o nosso Deus, Ele fala. O nosso Deus, Ele não fica em silêncio. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Deus disse que os filhos de Israel prevaricaram, porque o anátema Acã estava no meio deles. Acã era um homem que trouxe a maldição para todos os filhos de Israel, porque o povo de Israel, quando estava nas batalhas, eles andavam em santidade e santificação, porque ninguém vai para a guerra de qualquer jeito. Tem que haver um preparo, tem que haver purificação, tem que haver santificação. Então o povo vencia porque obedecia a Deus e a palavra de Deus, se santificava, jejuava, orava. Mas o inimigo levantou alguém no meio do povo que pecou contra Deus. E a desgraça sobreveio ao povo de Israel. Eles que estavam habituados a vencer, eles que estavam habituados a derrotar os seus inimigos, dessa vez eles é que foram derrotados. Dessa vez eles é que foram confundidos pelo inimigo. E Josué questionou o porquê.
questionou a Deus o porquê desse sucedido, questionou a Deus o porquê desse fracasso, dessa derrota, se Deus prometeu estar com eles. Se Deus sempre esteve do lado deles, o que aconteceu dessa vez? Temos que nos questionar. Não podemos aceitar tudo. Devemos fazer uma análise. Devemos fazer um estudo. Sobre o que mudou. Se antes nós conseguíamos, por que de repente já não conseguimos? Por que deixou de funcionar? Por que deixou de trabalhar? Há sempre uma resposta. Há sempre um motivo. E o nosso Deus, Ele responde, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Então Deus falou para Josué: Israel pecou e transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, até tomaram do anátema, e também furtaram e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Acã roubou algo, colocou debaixo da sua carga, furtou algo que não deveria. Furto é pecado. Deus abomina o furto. Ele furtou. E a desgraça entrou. Por causa de um, todos sofreram, todos pagaram. Nós temos que entender que uma conexão errada pode destruir as nossas vidas. Por causa do pecado de um, todo o povo sofreu as consequências. Muitas das coisas que nós vivemos é consequência de certas alianças. Alianças que Deus não aprova. Alianças que Deus alianças que nunca vieram do coração de Deus. E nós achamos que a raiz do problema é uma outra coisa. Mas temos que fazer uma análise. Temos que orar a Deus, temos que pedir a Deus discernimento para que Ele nos mostre e nos revele. Quais são as conexões erradas que nós temos? Quais são as alianças erradas que nós temos? Porque isso pode estar a destruir a nossa vida e os nossos caminhos. Você se questiona, tantos porquês, mas porquê? Tudo tem um motivo. Nada vem do nada. Se aliança dos antepassados, se conexão com os antepassados, Deus, Ele vai quebrar. Você vai renunciar toda aliança maligna, toda aliança errônea, tudo aquilo que não provém do Senhor. E Deus vai te desconectar, Deus vai te desligar. E a tua vida vai fluir. E as coisas vão acontecer. Porque tudo que representava um empecilho, será arrancado, será lançado fora. Deus vai fazer uma limpeza na tua vida. Muitas pessoas têm sérios problemas e não é os espíritos da família, não são maldições familiares. São pessoas com quem se relacionaram no passado e até hoje existe um laço, uma ligação de alma. Quando essa pessoa é das trevas, ela vai manipular a tua vida, vai perseguir a tua vida, vai fechar os teus caminhos, a vida financeira, a vida sentimental e todas as áreas da tua vida,
Por isso é necessário renunciar, porque nós não sabemos, principalmente no passado, no tempo da ignorância, que não conhecíamos a palavra. Arriba com quem nos conectamos, com quem fizemos aliança, devemos quebrar. Não podemos andar a carregar pesos e caudas, a carregar fardos desnecessários, porque nós já temos os nossos. Já temos os nossos fardos, não podemos carregar esses fardos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos desconectar de toda aliança maligna, de toda aliança satânica, no poderoso nome de Jesus. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. As conexões que não provêm do Senhor devem ser quebradas, devem ser destruídas, devem ser aniquiladas. Muitas pessoas tiveram um relacionamento no passado e essa pessoa lançou palavras de maldição e por isso até hoje não é feliz na vida sentimental. Por causa desse anátema, por causa desse rebelde, filho do diabo, Deus vai fazer justiça. Deus, Ele vai se levantar, porque o nosso Deus, não suporta ver injustiça no meio do seu povo, porque Ele é o juiz da terra. Ele se levantará e julgará a nossa causa no poderoso nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos, Pai, e bendizemos o teu santo nome, porque tu és bom e a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação, aquele que nos sustenta, que nos alimenta, aquele Deus que nos desperta a cada manhã, porque a cada manhã essa misericórdia se renova, somos restaurados, somos fortalecidos e levantados todos os dias da nossa vida, porque o nosso Deus está do nosso lado, porque o nosso Deus é varão de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha. Deus, te louvamos e te exaltamos no poderoso nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados nessa manhã. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, nós pecamos e nós falhamos, mas tu és um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa pecados, um Deus que perdoa iniquidades, porque a tua palavra assim diz, e a tua palavra, Deus, é verdadeira. Aquele que se arrepende deixa alcançará a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdoa-nos, ó Deus, lava-nos no precioso sangue do Cordeiro e restaura-nos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus.
Rimante que reboça, que remanta. Arriba, Deus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã. Deus, e nós pedimos, visita, Deus, a nossa vida. Visita, Deus, a nossa casa e a nossa família. Rimante que reba com Teu poder, com a Tua glória e com a Tua unção. Rimante que reba pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimante, reba, Deus, visita o nosso passado. Deus, nós renunciamos toda aliança que não provém de Ti. Rimante que reba, Deus, nós renunciamos. Rimante, reba, toda conexão maligna. Deus, que foi feita consciente e inconscientemente. Oh Deus, porque nós temos só um Deus. Rimante, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Riba, o Deus que vive e reina para todo sempre. Toda conexão com outros deuses. Rimante, o Deus, quebra nessa manhã pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimante, toda a conexão com a idolatria, com a bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, magia negra. Rimante, todo tipo de atividade ilícita diante de Deus e da palavra. Rimante, Deus, começa a nos desconectar. Rimante, Deus, tira-nos do meio. Rimando dos anátemas. Deus, porque nós queremos viver no meio dos santos. Rimando da congregação dos justos. Rimando, começa Deus a desconectar. Começa Deus a remover a semente do maligno no nosso meio. Rimante, Deus, remova a semente de Satanás do nosso meio. Rimante, Riba, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, seja arrancado, seja removido. Deus, faça uma limpeza. Rimante, dentro da nossa vida. Rimante, dentro da nossa casa. Deus, e começa a remover os anátemas. Deus, afasta de nós todo aquele rimante que se diz amigo, mas na verdade é agente das trevas. Rimante, Deus, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Riba, Deus, mas afasta, porque eles representam um perigo para nós. Rimante, Deus, tira do nosso meio. Rimante, Pai. Riba, frustra, Deus, os seus planos. Frustra, Deus, os seus projetos. Rimante, destrua, Deus, tudo aquilo que foi deixado na nossa vida. Rimante, talvez convivem conosco há tanto tempo, há tantos anos, e já deixaram tanta coisa ruim. Rimante, Deus, remove e lança fora. Revela, Deus, para nós quem é o anátema do nosso meio. Assim conforme o Senhor revelou para Josué. Rimante, o anátema foi retirado, foi lançado fora, e o povo foi restaurado. Rimante, e o povo foi renovado. Oh Deus, rimante, todos os laços de alma atada, quebra, Deus, e lança fora. Rimante, pactos de casamento espiritual. Rimante, que reboça, rimante, riba, quebra no poderoso nome de Jesus.
Quebra, Deus, todo pacto de casamento espiritual. Quebra, Deus, toda aliança. Remande, toda aliança ilícita. Remande, que o sangue de Jesus localize nessa manhã e quebre. Remande, quebra, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Remande, oh Deus, livra-nos do fracasso, da derrota, da vergonha. Remande, por causa do anátema. Rebalança fora. Rebalança fora, Deus, do nosso meio. Todo anátema. Remande, Deus, nós queremos ter a vitória. Deus, nós queremos viver as tuas promessas. Pai, nós queremos andar contigo. Remande, então livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não provém de ti. Ó Deus, que toda palavra que foi declarada, remande, contra as nossas vidas, nós quebramos, Deus, essa palavra. Palavras de maldição, de fracasso, de esterilidade, de miséria, de pobreza, de derrota. Remande, repreendemos, cancelamos, destruímos e declaramos palavras de bênção. Remande, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Remande, Deus, remande, me fará andar em pastos verdejantes. Deus me guiará pelas águas tranquilas. Remande, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a vara e o cajado do meu Deus me consolam. Remande, no poderoso nome de Jesus. Oh Deus, faça uma limpeza na nossa vida e traga a Deus a restauração no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais um dia nas tuas mãos e pedimos, Pai, a tua graça e a tua bênção. Remande, Deus, que os teus olhos que nunca dormem, nunca se cansam, remande, venham contemplar tudo, Deus, que está à nossa volta. Remande e livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não provém de ti. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.